Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 1º de abril, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Bom, vamos começar falando de uma coisa que mexe com o bolso e com a tradição de todo mundo, né? A Páscoa. Pois é, uma análise do FGV IBRE está mostrando um cenário bem curioso este ano, sabe? Cheio de contrastes. Bora entender o que está acontecendo? Então, olha que interessante. A questão é a seguinte: a cesta de produtos de Páscoa, no geral, até ficou mais barata. Mas, sabe, essa notícia pode ser um pouquinho enganosa. E por quê? Porque justamente aqueles itens mais importantes, né, aqueles que a gente não abre mão na festa, esses sim ficaram mais caros. E quem explica bem essa dinâmica é o pesquisador Matheus Dias, lá do FGV IBRE. Ele aponta que o grande símbolo da data, o que é? É o chocolate, é o bacalhau. E foram justamente esses itens que subirão de preço. E olha, isso tem motivos bem específicos que vêm de longe, viu? Pois é, e quando a gente olha mais de perto, nos detalhes, a história fica ainda mais curiosa. De um lado, os itens principais da Páscoa estão, vamos dizer, bem mais salgados. Os chocolates, por exemplo, tiveram uma alta de mais de 15%. Isso por causa de problemas lá na safra de cacau na África. E o bacalhau, então? A produção está cada vez mais difícil na Europa. Mas, por outro lado, também tivemos umas boas notícias, né? O azeite de oliva, olha só, caiu 23% e o ovo de galinha, o de galinha mesmo, não de chocolate, hein? Ficou 14% mais barato. Ah, e para quem não abre mão de um bom vinho na ceia, a notícia é de quase estabilidade, viu? A bebida teve um aumento bem pequeno, bem moderado, de só 0,73%. E o motivo principal é que a nossa produção nacional está conseguindo dar uma segurada no impacto da alta do dólar, que, claro, encarece os vinhos importados. Bom, mudando de assunto agora, mas continuando naquilo que impacta diretamente o nosso orçamento, vamos falar do preço dos combustíveis. Essa alta que a gente tem sentido na bomba não é um fenômeno isolado, não, E um especialista do FGV EPGE ajuda a gente a entender essa conexão global. Então, segundo o professor Rafael Chaves, do FGV EPGE, o que acontece é o seguinte: esse aumento que a gente sente no bolso está diretamente ligado aos conflitos lá no Oriente Médio. Aquela é uma região super estratégica, né? Para a produção e para a circulação de petróleo. Então, qualquer instabilidade por lá acaba diminuindo a oferta no mundo todo. E isso, claro, pressiona os preços para cima aqui no Brasil. E essa situação toda acaba gerando consequências bem diretas para a sociedade. O professor Chaves alerta para 3 impactos principais. Um deles é o risco de desabastecimento. Outro ponto é uma inflação geral mais alta, aquela medida pelo IPCA, sabe? E, por fim, isso também gera uma pressão maior sobre as contas públicas. Então, o ponto crucial aqui, segundo o especialista, é que qualquer tentativa de controlar os preços de um jeito centralizado pode acabar piorando a situação. Ele afirma que, poxa, não é um burocrata em Brasília que vai ditar o preço no mercado com quase 50 mil postos, né? Esse tipo de interferência, na visão dele, pode gerar distorções e problemas ainda maiores lá na frente. E para fechar o nosso bate-papo de hoje, vamos olhar para um setor que é essencial para a economia brasileira: o agronegócio. A gente vai falar sobre a preocupação com o fornecimento de fertilizantes, especialmente com essas tensões internacionais que a gente está vendo. Olha, a notícia principal sobre isso vem de uma garantia diplomática, o que traz um certo alívio. O embaixador do Irã aqui no Brasil garantiu que os fertilizantes que já foram comprados por empresas brasileiras, como a Ureia, não vão ter problemas para serem exportados. Inclusive, ele disse que algumas cargas até já foram enviadas. Só para a gente ter uma ideia do cenário completo, o Oriente Médio é sim uma fonte importante de fertilizante para o Brasil. É a nossa 4ª maior região fornecedora. Mas a nossa dependência maior, na verdade, vem da Europa e da Ásia. Isso mostra que, apesar da importância do Oriente Médio, o Brasil, felizmente, tem uma carteira de fornecedores que é bem diversificada. E já olhando para o futuro, né, pensando em como garantir a estabilidade desse fornecimento, o pesquisador Felipe Serigatti, do FGV Agro, aponta uma alternativa interessante. Ele disse que uma opção importante ao Oriente Médio pode ser o Canadá, que é um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes. Esse foi o Radar Drops de hoje. Esse episódio foi produzido a partir das principais contribuições de especialistas da FGV em matérias veiculadas na imprensa. Voltamos amanhã com mais um programa. Até lá!